existe uma diferença bem grande, porque o autismo, ele é um espectro. A gente chama de transtorno do espectro autista. Então, existe uma variabilidade muito grande. Antigamente, falava-se em leve, moderado e severo. Hoje, essa terminologia caiu por terra, a gente não usa mais essa terminologia, a gente fala nível de suporte 1, 2 e 3. Nível de suporte 1 é aquela pessoa que precisa de pouco suporte, né, para conseguir ser independente. Então, aquela pessoa que você fala, se ele não me contasse, talvez eu não saberia. Aquela pessoa que trabalha, que tem seu nível de independência, que consegue morar sozinho, realiza suas atividades de vida diária, como tomar banho, escovar o dente, trocar de roupa, ir ao banheiro sozinho. Ele tem um nível de independência maior. Só que tem alguns detalhes que você consegue perceber que ele... Sim. Quais são os detalhes? Todo autista, independente se é nível 1, 2 ou 3, ele tem prejuízo em sociocomunicação e comportamento. Rígido, estereotipado, muitas vezes uma rigidez cognitiva. Então, são essas duas coisas, sociocomunicação e comportamento. Tem prejuízo nessas duas áreas, independente do nível que ele tenha, se é 1, 2 ou 3. O nível 3 já é aquele nível que você percebe mais facilmente. Então, muitas vezes... ele tem uma dependência maior para conseguir comer, escovar o dente, trocar de roupa, usar o toalete, estar em ambientes sociais para ir na escola ou mesmo em algum outro ambiente. Talvez precise de uma pessoa ao lado que a gente chama de mediador ou acompanhante terapêutico para fazer essa mediação. A gente tem muitos casos de pessoas com autismo que, além do autismo, tem apraxia da fala, então precisa de um dispositivo para se comunicar, um tablet, uma tecnologia assistiva, porque é muito raro, é muito difícil você ver uma pessoa que é autista e é só autista. Muito então raro. A questão de não falar não está relacionada ao autismo. Não, tem pessoas que têm... apraxia da fala. Apraxia da fala. Tem pessoas que têm só apraxia da fala e tem outras que têm só autismo. Mas muitas vezes as pessoas com autismo, elas têm o que a gente chama de comorbidades. O que são as comorbidades? São outros transtornos associados. Então, às vezes ele é autista, mas ele também tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes ele tem autismo, mas ele também tem apraxia da fala. Às vezes ele tem autismo, mas ele também tem um transtorno de ansiedade generalizada. Às vezes ele tem autismo, mas ele também tem alguma questão, alguma disfunção relacionada, por exemplo, ao intestino, né, que é muito comum essa questão intestinal, alimentar junto. Então, o autismo, ele não vem sozinho, ele vem num pacote. É muito comum também algumas associações com epilepsia. Então, assim, não é porque ele tem autismo que ele vai ter tudo isso que eu tô falando, mas é comum ter o autismo e ter uma comorbidade associada, que também precisa ser tratada. Então, grau 1, grau 3 e o grau 2? O grau 2 é aquele que tá no meio do caminho, por assim dizer. Ele precisa de um suporte, ele precisa, mas ele não precisa de um suporte tão significativo como o nível 3, mas ele também não consegue... Não é tão independente, né? Exato. Então, por exemplo, talvez na escola ele precise de um AT, mas o AT vai ajudar ele em alguns momentos. Em outros momentos que ele consegue ser independente, o AT ou o mediador vai se afastar um pouquinho. Eu tô usando a sigla AT, acompanhante terapêutico, tá? E mediador é justamente para fazer essa mediação. Às vezes ele quer brincar com os amiguinhos, mas ele não sabe como brincar com os amiguinhos. Então precisa de uma pessoa para fazer essa mediação. Às vezes ele quer alguma coisa, ou ele não quer alguma coisa, mas ele não consegue se comunicar através da fala de modo funcional. Então, ele precisa de uma tecnologia assistiva ou que a pessoa ajude ele a formular a frase. Um tradutor, né? Que vai traduzir a linguagem dele para o mundo. Né? E vai ajudar ele a se comunicar de uma forma funcional. É mais ou menos nesse sentido, né? Sim. Porque às vezes a criança até fala, o adolescente, o adulto, ele até fala. Mas ele não consegue transmitir aquilo que ele idealizou, que ele gostaria. E muitas vezes ele usa o que a gente chama de ecolalia. Ecolalia é quando você escuta uma frase num desenho, enfim, né, na televisão, e você começa a repetir essa frase. E alguns usam isso de modo funcional, outros não. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela gosta muito de um desenho, e a abertura do desenho é assim, ó, bom dia, amiguinhos, nessa entonação, né? A entonação a gente chama de prosódia da fala. E aí, quando ela chega nos lugares, ela vem e fala, bom dia, amiguinhos. Mas ela usa a mesma frase do desenho. Mas é uma ecolalia funcional, porque ela tá querendo dizer faz sentido, tá bom na dia. hora certa. Isso, que é quando ela chega, ela usa de uma forma funcional.
mas não deixa de ser uma ecolalia, porque ela está repetindo exatamente aquilo que ela ouviu no desenho que ela assistiu. Que engraçado. É muito curioso, né, demais, de né, pensar cara? assim, ela pega Sim. aquele drive, instala aqui e fala assim, ó, quando eu vou falar bom dia, é assim desse que eu vou jeito. falar. É o que a gente chama da ecolalia. Tem a imediata e tem a tardia. A ecolalia imediata é quando eu repito assim que eu escuto. E a ecolalia tardia é quando eu repito um Em tempo outro momento. depois, em outro momento. Exatamente, que é muito comum em pessoas com autismo também. Eu já atendi colaboradores dentro do ambiente de trabalho, dentro da empresa, que tinham essa questão da ecolalia. Sempre que ele ouvia uma expressão muito diferente que ele não conhecia, ele entrava nesse processo, né, da questão da ecolalia até ele entender o que aquilo significava. Porque as pessoas com autismo, elas têm uma grande dificuldade de entender ironia, duplo sentido, figuras de linguagem. Então, por exemplo, não adianta chorar pelo leite derramado. Mas não tem leite na mesa. A pessoa vai no concreto. Exatamente leite? no concreto. Então, ela precisa passar por um processo, até dentro da terapia mesmo, isso é trabalhado, para ela entender o que significa aquilo, o que aquilo quer dizer. Eles têm muitas dificuldades também em relação às expressões faciais. A gente tem adolescentes e adultos jovens com autismo que têm o desejo natural, né, de namorar, enfim, de encontrar alguém, a questão da paquera. Só que eles não percebem, muitas vezes, quando tem alguém paquerando. Ou quando alguém está demonstrando algum sinal de interesse. Então, a gente precisa realmente ensinar quais são as características que indicam paquera. Quais são os sinais, quais são os comportamentos que eu posso observar em alguém que pode indicar que essa pessoa está interessada em mim. Isso é ensinado, isso é aprendido. Que incrível isso. Porque naturalmente ele não tem essa leitura, não percebe. Por isso que muitas vezes existe a dificuldade na socialização. Porque vamos supor, eu tô conversando aqui com o Jean. E aí eu tô falando aqui de um assunto, tô super empolgada falando. Mas se o Jean não estiver interessado, ele vai demonstrar de alguma forma que pra ele o assunto não tá legal. Eu vou perceber que ele não tá gostando pela expressão facial dele. E o que eu vou fazer? Eu vou mudar de assunto. A pessoa com autismo, ela tem uma dificuldade, geralmente, né? De entender essa expressão facial, de perceber se ele tá gostando ou não. E eu vou continuar no assunto porque eu tô muito interessada. Se for o meu hiperfoco, então, eu vou longe. E nem sempre tem essa percepção do outro, se tá gostando ou não. E isso gera uma dificuldade na questão da interação social, né? De conseguir socializar com os demais. E tudo isso precisa ser trabalhado, treinado. Por isso que a terapia, independente se é nível 1, nível 2 ou nível 3 de desenvolvimento, é extremamente importante.